Abra sua Bíblia aí juntamente comigo, Romanos capítulo 4. E essa palavra aqui é forte. Livro dos Romanos, escrito à igreja que estava em Roma, epístola do apóstolo Paulo, à igreja de Roma, capítulo 4, verso 17 ao verso 21. Quem não tem Bíblia, dá uma carona santa aí, ó, para ele acompanhar junto contigo. Romanos capítulo 4, verso 17 ao 21, que tem como título a justificação pela fé, definida e ilustrada. Diz assim a palavra do Senhor: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. Repita comigo: vivifica os mortos. Repita também: e chama as coisas que não são como se já fossem. Continua o verso 18: o qual em esperança creu contra a esperança. Repita: creu contra a esperança. Que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Quem pode dizer graças a Deus? Feche seus olhos. Senhor, eis aí a tua palavra, Senhor, foi lida, está diante do teu povo. Usa-me, Senhor, na instrumentalidade do teu Espírito Santo. Ah, Senhor, fala aos corações, opera maravilhas nesse lugar, vá ao encontro de cada necessidade. Eu repreendo todo o mal e já digo: a liberdade para o teu Espírito Santo agir e atuar em cada vida neste lugar. A liberdade para a salvação, libertação, cura. A liberdade para o impossível acontecer. Entra com tua providência, me usa em favor do teu povo, para a glória do teu nome. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. A história do pai da fé é maravilhosa. Abraão, ele é chamado o pai da fé, e a história dele é maravilhosa e muito curiosa, até porque atitudes de fé, elas são curiosas, porque elas saem da normalidade, né? Saem de tudo aquilo que é cotidiano. E a história de Abraão, ela é inusitada, porque Abraão recebe uma promessa de Deus no capítulo 12 do livro de Gênesis. Abraão, ele tinha 75 anos quando Deus, ele lhe faz uma promessa. E no capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, a palavra de Deus vai dizer que, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te enviarei, né? E far-te-ei uma grande nação. Ou seja, prometeu que ele teria uma descendência e seria grande. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti
serão benditas todas as famílias da terra. Aos 75 anos, Deus, ele aparece a Abraão e fala para Abraão o seguinte: você vai ter um filho, e você vai ter uma descendência grande. Só que Abraão, ele tinha 75 anos, ele tinha uma mulher que era estéril, ou seja, ela não podia ter filhos. Mas Abraão, mesmo assim, ele creu na promessa de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o seu corpo já estava amortecido. Porque agora, quando se cumpre a promessa, Abraão não tem mais 75 anos. Abraão, ele tem uma idade mais avançada. Deus, ele faz promessa a Abraão durante a sua caminhada. Mesmo depois dos 90 anos de idade, ele fala para Abraão: eu vou te dar um filho, eu vou te dar uma descendência, você vai ser uma grande nação. O mais interessante é que Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E sabe o que acontece, irmão Rodrigo? Abraão sai. Vai para onde? Não sei. Como é que vai? Quais são os recursos? Como é que vai acontecer? Não sei. Simplesmente Deus fala o seguinte: sai. E ele ouve a instrução. Então a primeira coisa que eu aprendo com o texto, que eu aprendo com Abraão, e que eu queria passar para os irmãos é o seguinte: todas as bênçãos de Deus passam por uma instrução. Eu quero repetir: todas as bênçãos de Deus passam por uma instrução, e toda instrução exige obediência. Então hoje você está ouvindo uma instrução da parte de Deus aqui neste lugar. Basta simplesmente você obedecer. Como diz Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao verso 8: portanto, assim diz o Espírito Santo: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ou seja, ouça a instrução do Espírito hoje, que vem bênção, vem vitória, vem resposta de Deus para a tua vida. Quantos anos Abraão tinha quando ele recebeu a promessa de um filho mesmo? Ah, não ouvi. Quantos anos ele tinha? 75 anos. Gênesis no capítulo 12, que foi o que eu citei, e Gênesis capítulo 15 também, outro lugar onde vai falar que Abraão teria um filho, nos informa que ele tinha 75 anos. Você sabe quantos anos Abraão esperou para receber a sua promessa? Eu já falei. Abraão recebeu a sua promessa quando ele tinha quase 100 anos. Abraão esperou dos 75 anos aos 100 anos para receber a promessa de um filho. Ou seja, Abraão, ele esperou 25 anos para receber a sua promessa. Deixa eu te perguntar uma coisa: quanto tempo você está esperando a tua promessa? Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: pastor, eu não aguento mais o ministério. Olha só, ministério. Eu não aguento mais o ministério, eu não aguento mais esse cargo na igreja. É muita luta, é muito problema, é muito tempo que eu estou passando. Ele era de outra igreja. Eu falei assim: tá bom, rapaz, mas quantos milhões de anos que você está nesse ministério? Pastor, já estou há 1 mês e meio e não aguento mais. Eu falei assim: meu Deus, essa luta toda. Esse casamento eu não aguento mais, porque esse homem não muda, a coisa não muda, não sai do lugar. Já tenho grandes 1 ano de casamento. Meu Deus, mas já desistiu? Abraão, ele tinha 25 anos de promessa, não tinha 25 anos de bênção. É para eu e você hoje, o Espírito Santo está falando comigo e contigo o seguinte: Salmo de número 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que isso, você já está desistindo? Você já entrou por essas portas desistindo da vida? Desistindo de sonhos, desistindo de projetos, desistindo da tua família, desistindo do teu marido, desistindo do teu filho, desistindo dos teus sonhos?
Escute, Sara, diz o texto, que ela era estéril, não podia ter filho. Só por isso já era impossível, porque ela não podia ter filho, era estéril, não podia ter filho. E meu irmão, minha irmã, ele com 99 anos e ela com 94 anos, você já viu alguém nesse mundo com 99 anos ter filho? Você já viu alguém nesse mundo com 94 anos crescer a barriga com filho? Aconteceu com eles. Por si só era impossível, não tinha possibilidade alguma de acontecer. Mas mesmo assim Abraão creu, e no capítulo 11 de Hebreus ele é chamado de herói da fé, porque ele acreditou que Deus podia fazer o impossível, como diz Lucas capítulo 1, verso 37, porque para o nosso Deus não haverá impossível. Para você pode ter impossível, mas para o nosso Deus não haverá impossível. Para você pode ter crise, mas lá no céu não tem crise. Para você basta uma palavra do teu patrão para você ficar desanimado, mas eu digo para você, a última palavra vem de Deus, a última palavra vem dele, e vem ao teu coração dizendo: eu sou o Deus que faz o impossível, o improvável acontecer. Não desanima, fica firme, vai acontecer milagre na tua vida. Nestes versículos, a fé de Abraão é pautada por três principais sentenças, nas quais o apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção e nos dá uma belíssima instrução de fé. Escute a instrução, como nós falamos no início. Todas as bênçãos de Deus passam por uma Você quer ser abençoado? Então ouça a instrução. E toda a instrução exige obediência. Verso de número 7. Olha aí. Número 7 não, 17, desculpe. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. Abraão, ele creu num Deus que vivifica os mortos. Repita comigo: Deus vivifica os mortos. Diga para você mesmo agora, pode fechar os seus olhos e diga: eu creio num Deus que vivifica os mortos. Sabe o que mais me chama a atenção? É que se você olhar na Bíblia, até Abraão, nunca houve nenhum caso de ressurreição. Não teve. Em vários lugares da Bíblia, depois de Abraão, quando chega lá nos profetas, você vai ver pessoas sendo ressuscitadas. Quando você chega em Jesus no Novo Testamento, você vê Jesus ressuscitando mortos. Mas até Abraão, você não vê nenhum relato da Bíblia informando de alguém que ressuscitou dos mortos. Mas mesmo assim, Abraão, ele creu que Deus pode ressuscitar mortos. Você está percebendo o que é a fé? Se você vê o livro de Noé, a Bíblia fala que nunca tinha chovido na terra. Nunca tinha chovido na terra, nunca. Mas Deus fala para Noé o seguinte: Noé, faça uma arca, porque vai vir uma grande chuva. Chuva? Nunca tinha chovido. O que é chuva? Não sei o que é chuva. Eu não sei o que é, mas eu sei que Deus está falando. E se Deus está falando, eu vou obedecer. Você não sabe o que é, você não sabe como vai acontecer, mas eu quero declarar nessa noite aqui: vai acontecer milagre. Eu não sei de onde vai vir, mas vai acontecer. Eu não sei como vai se desencadear, mas vai acontecer. Eu não faço ideia de como é, mas Deus sabe. Ele vai mandar uma palavra de poder, Ele vai mandar uma palavra de vitória, vai mudar essa história em nome de Jesus. A gente não precisa saber como é que vai acontecer. Jesus, como é que vai acontecer? Como é que vai trazer meu filho de volta? Como é que vai trazer meu marido de volta? Como é que vai abrir a porta de emprego? Eu não sei como é que Deus vai fazer. Uma coisa eu sei, a minha fé diz: vai acontecer, vai se abrir a porta, as janelas dos céus vão se abrir, Deus vai operar maravilhas. Eu creio. Por que você crê? Porque eu creio em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
não é porque você vê, não é porque você está vendo, não, mas é porque você crê. Aquele que crê não vive por vista, mas vive por fé. Não é porque eu vejo, mas é porque eu creio. Talvez você não esteja entendendo bem o que eu estou fazendo, mas deixa eu aguçar o teu ouvido para você entender. Pastor, lá na minha família, todo mundo casa, se separa, ninguém fica junto. Sabe o que é que vai acontecer? Sempre aconteceu aquilo. Você nunca viu na tua família ninguém se estabelecer num casamento, mas contigo vai ser diferente, porque você crê. Eu nunca vi, pastor, um morto ressuscitar. Será que lá na minha família vai acontecer? Se você crer, vai acontecer. Eu nunca creio, eu vejo, Senhor, pastor, que na minha família todo mundo morre de câncer. Com você foi quebrado em nome de Jesus. Todas as amarras foram quebradas em nome de Jesus. Na minha família todo mundo fuma. Na minha família todo mundo bebe. Não vi ninguém largar o cigarro. Não vi ninguém largar a bebida. Hoje Jesus traz libertação para a tua vida. Hoje você vai ver a tua vitória. Hoje você vai ver a tua liberdade. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade do Senhor em nome de Jesus. Correntes são quebradas, maldições estão sendo quebradas. A partir de agora, na tua vida vai ser diferente. Se você nunca viu acontecer, vai acontecer na tua vida. Eu nunca vi isso acontecer, pastor. Deixa eu declarar, não sei quem é que vai receber, mas eu vou declarar aqui em nome de Jesus, vai acontecer na tua vida. E se você quer, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Ninguém nunca passou em concurso na minha família, pastor. Você vai passar. Na minha família todo mundo tem hipertensão. Você vai ser curado, você não vai morrer de hipertensão. Na minha família, pastor, a coisa é esquisita, todo mundo briga, mas na tua família vai ter paz, em nome de Jesus. Você nunca viu, mas agora você vai ver. Deus cancela a sentença maligna na sua vida. Se prepara, está vindo uma virada para a tua vida, e você não faz ideia. Boas novas vão acontecer. Eu declaro no mundo espiritual, vem novidade para a tua vida. Receba aí, em nome de Jesus. A prova de que Abraão cria que Deus podia ressuscitar os seus filhos dos mortos está lá em Gênesis no capítulo 22. Quando Deus fala para Abraão assim: Abraão, pega o teu filho, teu único filho. O filho nasceu. Abraão tinha 100 anos, Sara 95. E aí Deus fala para Abraão: Abraão, pega o teu filho, leva no holocausto e mata ele em holocausto, em sacrifício para mim. Toda a bênção de Deus passa por uma instrução. E essa instrução exige obediência. Ele obedeceu. Ele obedeceu. O que, pastor? Vou matar meu filho? É Deus que mandou? Ele obedeceu. Talvez eu e você não fizéssemos isso, mas nós estamos tendo uma instrução de fé. Quem mandou? Foi Deus. Quando ele colocou o seu filho no altar, pegou a faca para enfincar a faca no coração e matar o seu filho, um anjo bradou e falou assim: para! Nós já sabemos que você é obediente, e a partir daí as grandes bênçãos se desencadearam na vida de Abraão. Mas por que Abraão, ele teve a coragem de colocar o seu filho sobre o altar, de forma que pudesse matar o seu filho? Perceba que Deus está falando para Abraão o seguinte: eu hoje estou matando a tua promessa, porque Isaac era o filho da promessa. Se Abraão matasse Isaac, não tinha promessa. Se Abraão matasse Isaac, não tinha todas aquelas promessas de Gênesis 12: serão benditas toda a família da terra, engrandecerei o teu nome, né? Você vai ser pai de uma multidão. Não teria nada disso. Então Deus está falando o seguinte: hoje eu vou matar a tua promessa. Aliás, você vai matar a sua promessa.
se ele fizesse isso. Mas por que ele fez? Hebreus capítulo 9, verso 17 e verso 18, diz que Abraão só realizou isso porque ele acreditava que Deus era capaz de ressuscitar Isaque dentre os mortos. Primeiro tópico da missão: Deus é o Deus que vivifica mortos. Por que ele recebeu a bênção? Porque ele acreditava que Deus ressuscita mortos. Ou seja, mesmo havendo a possibilidade de ele nunca ter visto uma ressurreição, Abraão, ele acreditava que mesmo que o seu filho morresse, a morte não seria um empecilho para Deus cumprir as promessas. Nem a morte seria um empecilho para Deus cumprir as promessas. Ei, nada pode impedir o agir de Deus. Nada pode impedir o agir de Deus, nada. Nem a morte pode impedir o agir de Deus, do amor de Deus te alcançar, do favor de Deus alcançar a tua vida. É por isso que Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Pois estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode impedir o amor de Deus, nada pode impedir o agir de Deus, nada. Nem a morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem capeta, nem macumbaria, nem olho grande, nem maldizente, nem vizinho, nem governo, nem presidente. Nada pode impedir o amor de Deus, nada pode impedir o agir de Deus. Mesmo que esteja morto, nada pode impedir o agir de Deus. É por isso que Jesus, ele vai dizer para Lázaro, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. Eu quero declarar para a tua vida: ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Tem gente que fala assim: pastor, tem solução para tudo nessa vida, menos para a morte. Eu já digo o seguinte: ainda que esteja morto, viverá. Para Jesus até a morte tem solução, porque Ele pode vivificar os mortos, Ele pode ressuscitar os mortos. Ainda que esteja morto, pode até não viver nessa vida, mas vai viver uma vida eterna com Deus. Ainda que esteja morto, viverá. Ah, você não entendeu. Fala para a pessoa do teu lado aí: ainda que esteja morto, viverá. Eu acho que você ainda não entendeu. Ainda que esteja morto, viverá. Oh, aleluia! Ainda que esteja morto, viverá. Deixa eu ver se você entendeu. Aquele sonho teu que estava morto, eu declaro agora, vai viver em nome de Jesus. Aquele teu projeto que estava enterrado, pode tirar do baú, vai viver agora em nome de Jesus. Aquele teu filho que estava largado, esquecido, vai voltar para casa em nome de Jesus. Aquele teu casamento que estava destruído, você fala que estava morto, vai viver agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que você tinha como projeto, que você tinha como sonho, que você colocou nos teus pedidos, eu declaro, ainda que esteja morto para o mundo, para Jesus está vivo. Deus vai trazer vida, Deus vai trazer sucesso, Deus vai trazer bênção. Se prepara, Deus vai fazer viver. Ele é o Deus que vivifica. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Essa enfermidade não vai te fazer viver, mas vai te fazer, não vai te fazer morrer, mas vai te fazer viver. Ele vai ressuscitar sonhos. Isaías capítulo 43, verso 13 vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar da minha mão. Operando eu, quem
impedirá? Não tem impedimento hoje para a tua bênção, não tem impedimento hoje para que venha um milagre, não tem impedimento hoje para Deus ressuscitar os teus sonhos. Ele vai ressuscitar os teus sonhos em nome de Jesus. Ele é um Deus que vivifica mortos. O Deus que Abraão creu é um Deus que ressuscita mortos. Ele podia ressuscitar Isaac, ele ressuscitou várias pessoas na Bíblia, ele ressuscitou Jesus, e ele vai nos ressuscitar nos últimos dias. Ah, meu irmão, o Deus que vivifica mortos, naquele grande dia a trombeta vai soar, e só aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo, aquele que estiver com o selo da promessa, a trombeta vai soar. Você não foi feito para morrer, você não foi feito para acabar, você foi feito para viver, e viver eternamente com Deus. É por isso que nos últimos dias, mesmo que você esteja morto, Ele vai te ressuscitar, para que você more eternamente com Jesus. Ainda que esteja morto, viverá. Segunda lição que eu aprendo sobre a fé de Abraão, que o apóstolo Paulo quer nos ensinar e quer nos instruir: Deus chama à existência as coisas que não existem. Versículo 17 ainda: o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Ele chama à existência as coisas que não existem. Na teologia nós chamamos isso de ex nihilo, que significa o seguinte: do nada. Do nada. Eu e você criamos as coisas de instrumentos pré-determinados, ou de matéria pré-existente. Essa cadeira que você está sentada foi criada por alguém, mas alguém pegou um material pré-existente, que é o ferro, e que é a espuma, e o tecido, e fez uma cadeira. Materiais pré-existentes. O ser humano, ele transforma as coisas pré-existentes. Deus é o ex nihilo. Ele cria do nada. Não tinha nada, ele criou tudo. Ninguém sabia que tinha luz, mas ele falou assim: haja luz, e houve luz. Haja separação entre as águas, houve separação entre as águas. Ele falou, como diz o salmista, e tudo se fez. Só pelo poder da sua palavra criadora, tudo se fez. Deus é o único que faz tudo do nada. Eu acho que você não entendeu, eu vou te explicar melhor. Deus, Ele faz tudo do nada. Do nada. Deus, Ele é especialista em fazer tudo do nada. É por isso que as pessoas, quando têm um encontro com Jesus, é por isso que as pessoas, quando têm um milagre de Jesus, elas falam assim: como é que pode, pastor? Do nada Deus me curou. Como é que pode, pastor? Do nada abriu uma porta. Como é que pode, pastor? Do nada aconteceu um milagre na minha família. Do nada eu fui curado, do nada eu fui liberto, do nada o meu casamento se restaurou, do nada as coisas aconteceram, do nada meu pai saiu da cama do leito de morte, do nada minha irmã saiu do leito de morte, do nada o meu ouvido melhorou, do nada essa porta de emprego se estabeleceu, do nada a minha família se converteu, do nada. Sabe o que acontece? Deus faz tudo do nada. O que eu quero declarar sobre a tua vida, não sei se você está entendendo agora: do nada as coisas vão acontecer, do nada essa porta vai se abrir, do nada você vai dizer só o Senhor é Deus, do nada você vai falar só Ele opera maravilhas, do nada você vai falar glória seja dada ao nome de Jesus. A minha vida foi transformada, eu estava num charco de lodo e agora Deus me tirou e me colocou sobre uma rocha, e hoje do nada eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Oh, glória!
Do nada ele vai entrar nessa causa. Do nada você vai ver tudo mudado. Do nada vai vir uma virada sobre a tua vida. Através da palavra de Deus, do nada, tudo se realiza. Oh glória, oh glória. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, do nada ele vai fazer. E olha como Abraão, olha só como Deus ensina para Abraão essa verdade. A palavra é poderosa, meu irmão, é do nada. E Deus ensina para Abraão. Abraão, ele não era chamado de Abraão, mas era chamado de Abrão. E Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. O nome Abrão, ele significa pai. Abraão significa pai de uma multidão. Deus, ele fala o seguinte: eu vou mudar o teu nome. Tu vai deixar de ser pai para ser pai de uma multidão. Então, para que você possa entender claramente, seu nome muda. O filho tinha nascido? Não. Ele falou para Sarai, eu vou mudar teu nome de Sarai para Sara, porque Sarai significa princesa. Minha princesa. Que nem eu falo para minha única filha, minha princesa. Sara já significa princesa de todos, dizendo que ela não seria somente uma princesa de Deus, mas seria uma princesa de uma multidão. E olha que coisa interessante. Olha como é que Deus, ele nos ensina. É por isso que a gente fala profetiza, meu irmão. É por isso que eu falo, eu vou profetizar sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque quando eu profetizo no mundo espiritual, isso ganha uma força para a tua vida. E do nada, essa palavra profética entra na tua vida, entra na tua casa, entra aí, faz um reboliço e muda tudo. Olha como é que é a palavra profética. Deus fala o seguinte: a partir de agora, o teu nome não é mais Abrão, o teu nome é Abraão. Aí você imagina, na comunidade, Abraão, a mulher chamando, né? Abraão, e as pessoas, Abraão, pai de uma multidão. Esse cara tem 90 anos, rapaz. Como é que ela está chamando ele de pai de multidão? Mas Sara falava assim, Abraão. E Abraão falava assim, Sara, princesa de uma multidão, princesa de muitos, o que é isso? Esse pessoal está ficando maluco. Sabe o que Deus estava ensinando para Abraão? Você vai profetizar sobre o teu marido, ele será um pai de uma multidão. Você vai profetizar sobre a tua esposa, ela será uma princesa de muitos. Você vai lançar a palavra profética, porque um dia vai acontecer. Ei, que conversa é essa de você falar que esse filho não tem jeito? Que conversa é essa de você falar que teu casamento está perdido? Que conversa é essa de você falar que você não passa nesse concurso? Que conversa é essa de você falar que não acredita? Ei, a partir de agora começa a profetizar. Do nada vai acontecer. Esse concurso é meu, essa porta de emprego é minha, esse filho vai voltar, esse marido vai me amar, essa mulher vai me amar, eu vou ter filhos, vai acontecer milagre, coisa grande vai se manifestar. Ei, meu irmão, começa a profetizar, começa a falar. E agora eu quero dizer, eu concordo com essa tua palavra profética em nome de Jesus. Vai acontecer milagre. Ei, Sara, ei, Abraão, eu estou profetizando, meu marido, você vai ser pai de uma multidão. Ei, mulher, eu estou profetizando, você vai ser uma mulher, uma princesa de muitos. Eu profetizo sobre a tua vida. Vem milagre, vem chuva de Deus, vem bênção de Deus, vai acontecer em nome de Jesus. Terceiro lugar, verso 18: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Ele creu contra a esperança. Diga, creu contra a esperança. Seja sincero comigo. Você acredita que um camarada de 99 anos e uma mulher estéril que não pode ter filho, de 94,
ela vai engravidar? Seja sincero, pensa. Sabe qual a possibilidade? Sabe qual a esperança disso acontecer? Nenhuma. Humanamente falando, nenhuma. Crer contra a esperança não é uma fé cega. E é isso que muitos se enganam. Não crer contra a esperança, então, pastor, é uma fé cega. Não é como alguns filósofos já disseram, dizendo o que é fé. Fé é um salto no escuro. Não, não é salto no escuro, não. Fé não é cega, nem é salto no escuro, mas é uma resposta a uma promessa profética. É a resposta àquilo que você está crendo nessa noite, que eu estou profetizando aqui, estou ensinando. É uma fé na promessa da palavra de Deus para a tua vida. Isso sim é fé. É dizer, eu creio. É quando diante da promessa você fala, eu creio. É quando você vê que as condições estão contrárias, mas mesmo assim você crê. Todo mundo está vendo que não vai dar certo. Pela ciência não vai dar certo. Até você percebe que é impossível. Mas mesmo você crendo que é impossível, você crê no Deus das causas impossíveis. Você crê que o advogado não pode, mas ele pode. Você crê que o médico não pode, mas ele pode. Você crê que o teu vizinho não pode, mas ele pode. Você crê que o presidente não pode, mas ele pode. O governador não pode, mas ele pode. O prefeito não pode, mas ele pode. Ninguém pode, mas você sabe, ele pode, ele pode. Ele pode todas as coisas. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio num Deus que tudo pode. E como funciona isso, pastor? Crer contra a esperança? Eu vejo que a circunstância está ao contrário, eu vejo que não vai dar certo, todo mundo está vendo que não dá certo. Como é que é isso? Eu quero te convidar a abrir a Bíblia, que eu quero ler contigo. Abra a Bíblia em Marcos capítulo 11, no verso 23. Eu quero que você leia, para você entender o que Jesus diz sobre crer contra a esperança. É contra a esperança, não tem esperança nenhuma, mas eu creio. Não tem jeito, mas eu creio. É impossível, mas eu creio. Todo mundo diz que não dá, mas eu creio. Marcos capítulo 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 11, no verso 23. Abra aí a sua Bíblia. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-los-ei. Como é que funciona isso, pastor? Crer contra a esperança. Esse texto Jesus nos ensina. Dizer para o monte, sai daí e se joga no mar. Tem possibilidade? Tem esperança de alguém fazer isso? Então você tem que crer contra a esperança. Jesus fala que se tiver fé, isso vai acontecer. E olha o que Jesus fala. Forte isso daqui. Você vai dizer, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Por que não duvidar no seu coração? Sabe por quê? Porque o coração é a sede do sentimento da fé. É o coração, sede do sentimento, do pensamento da fé. Jesus nunca falou, você tem que crer com a tua mente. Sabe por quê? A tua mente vai dizer, não vai dar certo. Se você falar com a tua mente vai raciocinar, vai pensar, vai calcular e vai falar, não vai dar certo, vira as costas e vai embora. Se você crer com a tua mente, você vai embora. Se você for racional, você vai embora. Mas quando você crê no seu coração, aí você está falando assim, eu creio com a fé. É com sentimento.
Mas por que, cara? Tua mente não é racional, cara. É impossível. Se você fizer o cálculo matemático, astrológico, sociológico, qualquer coisa da logia, aí não vai dar certo. Mas eu não creio com a minha mente, eu creio com o meu coração. Eu acredito. Jesus, ele continua: crê no seu coração. Não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz. Você se lembra que Deus, pela sua palavra, Ele fez tudo do nada? Você se lembra que a gente está falando de Abraão, que ele profetizava? Então, a partir de hoje, creia no teu coração. Pode estar tudo o contrário, mas creia naquilo que você diz, declara, profetiza, fala. Vai se abrir a porta, vai acontecer milagre, coisas grandes vão acontecer. Eu vou receber essa vitória, eu vou seguir em frente. Eu vou ficar com Jesus, eu não vou desistir não, eu vou sair dessa. Coisas grandes vão acontecer. E tudo o que disser será feito. Então eu declaro aqui em nome de Jesus: tudo o que você disser será feito em nome de Jesus. Conta-nos uma história que certo homem chegou à beira de um rio coberto de gelo. Ouve essa história. E naquele rio coberto de gelo, aquele homem, é claro, o gelo se parte. E aquele homem, ele precisava atravessar, chegar do outro lado, e ele veio cheio de cuidado. E quando ele sentiu o primeiro estalo do gelo, ele se deitou no chão, para que ele pudesse equilibrar o peso do corpo, porque de pé, o seu peso está num ponto só. Você deitado, você distribui o peso do corpo. E ele foi se arrastando, mas estava muito longe, mas ele foi se arrastando. Quando ele chegou mais ou menos no meio do rio, ele ouve um barulho, e alguém galopando com um cavalo. E quando ele olha para trás, ele vê um homem com 2 cavalos, a sua família toda dentro da charrete, e vindo, e cantando, a plenos pulmões, alegre, indo em direção a outra margem. E aquele cavalo foi passando, e aquele homem viu aquele cavalo passando do lado dele. Ele chegou até na outra margem do rio, sem problema nenhum. Chegou rapidinho lá do outro lado. Aquele homem, naquele momento, que estava deitado, com todo cuidado ele se levantou, com toda a confiança, agora com fé, e começou a sua travessia, não mais andando, não mais se rastejando, mas aquele homem foi correndo, porque ele viu que a espessura do gelo podia aguentar o peso de um cavalo, de 2 cavalos, uma família e uma carruagem. Certamente poderia sustentar o peso dele. Abraão se assemelha ao homem da carruagem. Ele sabia exatamente a espessura do gelo da promessa de Deus, e por isso ele não titubeou, e nem entrou no seu conflito mental com essa questão. A partir de hoje, creia na espessura das promessas de Deus para a tua vida. Creia que as promessas de Deus são firmes, vão te alcançar. Creia em tudo que foi profetizado aqui nessa noite para a tua vida. Creia num Deus que vivifica os mortos. Creia num Deus que chama à existência as coisas que não existem. Creia num Deus que contra a esperança, e se prepara, vai acontecer milagre. Se prepara, vem uma virada sobre a tua vida. Se prepara, vem resposta. Se prepara, vem um romper de Deus. A conclusão está no versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Vamos ficar de pé?
glorificando o nome do Senhor? Foi dando glória a Deus.